Você já reparou que às vezes tomamos decisões muito rápidas, que não são programadas conscientemente, quando, por exemplo, nós estamos em perigo? Ou você já prestou atenção quantas coisas nós fazemos instantaneamente quando nós temos uma raiva súbita? Depois, às vezes, até nos arrependemos daquilo que nós fazemos. Eu estou falando de reações instantâneas do nosso subconsciente. Reações que normalmente nós não temos controle consciente. A pergunta que eu faço é: se você tivesse a possibilidade de gerar melhor essas emoções, para tirar o melhor proveito delas, em vez de reagir impulsivamente e acabar por, às vezes, cometer erro, não seria muito melhor? Eu sou Maurício Colpas e hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Para falar de inteligência emocional, primeiro nós temos que definir emoções. Se eu te perguntar o que é emoção, o que você me diria? Provavelmente você me responderia que emoção é um tipo de sentimento, ou é algo que você não consegue definir muito bem, porque está dentro de você. São respostas desse gênero. Na verdade, não são respostas de toda errada, mas não criam um conceito da palavra em si. Para nós entendermos as emoções, eu primeiro vou falar um pouco sobre o nosso cérebro. A raça humana, depois de milhares de anos de evolução, desenvolveu o cérebro mais eficiente de todos os seres vivos do nosso planeta. Isso diferencia-nos porque passamos a ter 3 cérebros incorporados num só. Isso quer dizer também que os outros seres vivos do planeta também possuem cérebro, como é óbvio, mas são cérebros simplificados. Há animais que têm só uma parte dessas 3 que nós temos. Há outros tipos de animais com 2 partes dessas 3 que nós temos. Mas só o nosso tem de fato essas 3 partes de uma única estrutura cerebral. Ela é capaz de produzir ações diferenciadas. Mas, Maurício, que partes são essas? A primeira delas é o cérebro primitivo, também conhecido como cérebro reptiliano. E por que tem esse nome? Porque é uma área muito similar ao cérebro dos répteis, que tem uma função extremamente específica e básica. Essa área é totalmente instintiva, não tem nenhuma emoção, nem sentimentos e muito menos razão. Se você olhar para o comportamento de uma cobra ou de uma lagartixa ou de um jacaré, você não consegue identificar emoção no olhar ou na atitude desses animais. Você não consegue ver alegria, tristeza ou raiva nesses répteis. Eles são pura reação. Esse cérebro cuida das funções básicas de suporte de vida. Ele trata da regulação do ar, que entra e sai do nosso organismo, da nossa respiração, do controle da nossa temperatura, controle da nossa pressão sanguínea. Como vê, essa parte do nosso cérebro, que nós também compartilhamos com os outros animais, tem a ver apenas com as ações inconscientes e primitivas. Conforme o tempo foi passando, as espécies animais diferenciaram-se e o cérebro também foi evoluindo. Com os mamíferos, um segundo cérebro, uma segunda camada, uma segunda parte mais evoluída desse cérebro primitivo começa então a surgir. Esses animais mamíferos desenvolveram uma maior ligação um com o outro, gerando emoções básicas que, associadas às diversas situações das vidas de cada um deles, começaram a ter necessidade de compartilhar emoções. Emoções básicas como raiva, medo, alegria, tristeza, repulsa. Essas emoções passaram a ajudar os mamíferos a se manter vivo por mais tempo, usando essas emoções como proteção. E é muito fácil perceber esse cérebro em função, em atuação nos animais mamíferos de uma maneira geral. Num cachorro, por exemplo, ele com medo, o que faz? Você já viu um cachorro com medo? Ele põe o rabinho entre as pernas, ele abaixa a orelha, com raiva ele rosna, mostra os dentes. Com tristeza, ele fica curvado, deitado, não emite som e às vezes até chora, não é isso? Quando ele está alegre, ele corre, pula, balança o rabo, ele quase ri. Nós humanos também compartilhamos esse segundo cérebro, que é chamado sistema límbido, ou cérebro emocional. Ele é o responsável pela gestão das emoções, dos sentimentos, dos prazeres.
No entanto, com a continuidade da evolução da espécie e com o aparecimento do Homo sapiens, o cérebro também evoluiu, originando uma terceira camada, uma terceira parte, que é o novo cérebro, ou neocórtex. É uma camada mais superficial, mais recente, e que só os seres humanos têm. Essa camada é totalmente consciente, ela é racional, lógica, intelectual. É ela que nos dá a percepção de localização, de tempo, de espaço. É com ela que nós fazemos contas, organizamos, planejamos, aprendemos diversas línguas, tomamos decisões conscientes. Então vamos recapitular. O nosso cérebro tem a parte dos reptilianos, que tem funções básicas involuntárias como respiração, pressão sanguínea, salivação, suor, batimento cardíaco. A segunda parte, que forma o sistema límbico, que também é uma área inconsciente que cuida das nossas emoções, sentimentos. E por último, essa terceira parte que eu falei, que é a característica dos seres humanos, que é o neocórtex e que cuida da parte lógica e racional. Essa última, como eu falei, é uma área consciente. Agora vamos focar somente nas duas últimas partes que eu falei, o sistema límbico e o neocórtex. Como age o sistema límbico em relação às emoções? Como eu disse, as emoções têm uma função básica de proteção da nossa vida. É como se fossem sensores que disparam em caso de ameaça. Esses radares ou sensores, como eu disse, assim que eles detectam algo ameaçador, ele toma todas as providências necessárias para sua proteção. Essas decisões e providências independem da sua parte consciente. Como assim? Eu vou dar um exemplo prático. Imagina que você está andando num parque sozinho e de repente dá de cara com um animal selvagem. Ou mesmo com uma pessoa ameaçadora, com uma arma. Quando os seus olhos batem nessa ameaça, seja, por exemplo, um leão, imediatamente o seu sistema límbico entra em ação e ativa todos os dispositivos de segurança. A sua pupila vai variar na dilatação, aumentando seu poder de foco, de visualização integral em cima da ameaça. Você passa a ignorar praticamente tudo em volta, só foca na ameaça. A sua boca seca, o estômago para de produzir ácidos e para a questão digestiva de uma forma geral. O intestino e a bexiga, eles estiverem cheios, você tem tendência a excretar, mesmo nas calças, involuntariamente. Você fica imediatamente pálido porque o seu sangue da periferia do corpo e do rosto vai direcionado para áreas de grandes grupos musculares como a perna, braço, costas e abdômen. O sangue da área digestiva também é redirecionado para essa área. Isso vai te dar mais poder de ação para fugir ou para atacar. Os vasos sanguíneos, eles comprimem-se por uma descarga de adrenalina que aumenta a sua pressão, preparando você para uma ação imediata. O seu coração começa a bater mais acelerado, porque você vai precisar de mais sangue ativo para enfrentar essa ameaça. Você começa instantaneamente a produzir hormônios que vão atuar na sua agilidade e na sua atenção. Tudo isso e muito mais acontece automaticamente porque simplesmente você registrou a informação de uma ameaça. E sem que você pensasse em nada disso, o seu sistema límbico toma a dianteira e ativa todo esse sistema de defesa imediato que está associado a uma emoção que foi despertado, seja ela pelo medo, pela raiva ou qualquer outro tipo de emoção. Você então é tomado por uma série de ações orgânicas desde que a emoção é disparada, qualquer emoção que seja. O mais interessante disso tudo é que isso acontece em menos de meio segundo, mesmo antes de você decidir o que vai fazer. Mas seja qual for a sua decisão, o seu corpo vai estar preparado. Com sangue periférico escasso, se você for arranhado ou cortado ou mesmo perfurado na superfície da pele, você não vai sangrar muito, porque o sangue está na sua área muscular. A sua respiração ofegante vai garantir que o seu oxigênio esteja presente para uma ação brusca.
Ou seja, quando você decidir atacar ou fugir, o seu corpo vai estar totalmente preparado. Isso tudo pelo seu sistema límbico. É puramente emocional, não tem nada a ver com racional. Depois disso é que vai entrar o nosso neocórtex, tomando então a decisão lógica de como agir naquele caso específico. E aí, se for só um susto e aquilo não representar uma ameaça real, o seu neocórtex vai avisar o cérebro límbico que está tudo conscientemente fora de perigo e tudo volta ao normal, gradativamente ao normal. Se não, a sua decisão vai ser correr como nunca, não é? Fugir ou atacar. Tudo isso para garantir a sua sobrevivência. Portanto, em menos de meio segundo, o seu corpo prepara-se totalmente para qualquer eventualidade diante daquela ameaça. Isso é instintivo, ninguém fica passivo diante de um ataque, mesmo os animais mamíferos e mesmo as nossas crianças. É imediato. Percebendo isso, você percebe que há uma parte emocional, instintiva, que toma providência imediata e uma parte racional do cérebro que toma uma decisão consciente. Nós chamamos de inteligência emocional a capacidade de gerir o seu comportamento inteligentemente, lidando melhor com essas emoções. É aprender a lidar com aqueles menos de meio segundo antes de tomar uma decisão impulsiva, quase que irracional, que às vezes vai te levar a um prejuízo moral ou psicológico grande que você até se arrepende. Eu vou dar outro exemplo. Imagina que você está num trânsito. De repente você é ultrapassado ou fechado por alguém. Dentro do carro isso acontece muito, esse tipo de ação e reação. Se você estiver armado, né, com uma pistola, ou mesmo sem arma, e se deixar levar pela emoção súbita de raiva que acontece naquele momento, você pode tomar uma atitude que pode pôr em risco a sua vida ou mesmo a vida de outras pessoas. Eu sei o que é isso porque já aconteceu comigo mesmo, de eu estar num trânsito e por causa de uma barbeiragem de outra pessoa na minha frente, eu me passei totalmente com a raiva e instintivamente acabei por jogar o carro em cima do carro da outra pessoa. Isso me gerou uma enorme complicação no trânsito, gerou uma complicação em todo o meu dia, me desestabilizou emocionalmente o dia todo, me trouxe prejuízo financeiro, eu fiquei sem carro, machuquei minha mão e tudo isso por quê? Porque eu desconhecia a inteligência emocional. Na verdade, a inteligência emocional é você gerir melhor as suas emoções inteligentemente a seu favor. Nota que eu disse gerir, eu não disse anular, porque as emoções, elas existem sempre. Elas estão presentes sempre, elas não dependem de nós para serem ativadas. Elas surgem e o máximo que você pode fazer é aprender a entendê-las e aprender a geri-las inteligentemente. Mas Maurício, como é que eu posso fazer para superar essa reação súbita dos menos 30 segundos? Simples. Basta você ultrapassar esse pequeno tempo com uma pequena pausa de respiração. A respiração simples, profunda, vai te dar tempo para uma ação consciente. Daí a diferença entre agir e reagir diante de uma situação. Todo o processo límbico vai acontecer da mesma forma, mas você não reage subitamente. A reação é uma forma primitiva e irracional. Você simplesmente reage. Já a ação, ela é respaldada por uma tomada de decisão consciente. Quando você respira 1, 2, 3 vezes, você estabelece o tempo necessário para o seu cérebro consciente ou o seu neocórtex passe a interpretar o fato que está na sua frente e então você toma a melhor decisão. Você vai se emocionar, mas tem tempo para racionalizar. Ou seja, inteligentemente, você escolhe como quer agir em relação àquela situação. Por isso se fala muito hoje em inteligência emocional. Por isso, nas grandes empresas hoje, faz-se um rastreio dos melhores perfis para ocupar os diversos cargos. Há testes específicos de análise de inteligência emocional. Ah, Maurício, achei ótimo isso. Como é que eu faço para desenvolver a minha inteligência emocional? É possível? Sim, claro que é possível. Existem treinamentos específicos que trabalham só com inteligência emocional.
Eu não vou me desenvolver muito sobre isso, mas quem quiser saber sobre esse assunto, sobre esses treinos, pode me perguntar por mensagem, que eu falo individualmente sobre isso. Se você tem as suas emoções estabilizadas, você consegue gerir inteligentemente as suas emoções. Certamente, os seus resultados serão sempre positivos. Por outro lado, se você não tem uma inteligência emocional e todas as suas ações têm por base as suas emoções, muito provavelmente as suas atitudes vão levar a resultados de fracasso. Daí a inteligência fundamental de se treinar a inteligência emocional. Talvez muitos dos seus resultados hoje na sua vida estejam sistematicamente te levando ao fracasso. E talvez você não entenda por quê. Se todas as suas decisões têm como base as suas emoções, como eu falei, então é importantíssimo ter uma inteligência emocional treinada para poder mudar os seus resultados e ser verdadeiramente próspero. Gostou desse vídeo? Então você faz duas coisas. Dá um gosto e clica no sininho. Assim você vai receber mais conteúdos de vídeo como esse. Até a próxima!